Fala pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje trago para vocês mais um vídeo, desta vez com 5 mangazinhos, 5 dicas de leitura para quem quer iniciar a sua coleção ou então quer iniciar a sua aventura dentro deste universo de mangás que tem a literatura um pouquinho diferente da nossa, do habitual aqui no Ocidente, principalmente em relação à forma de você fazer a leitura, né? Então pensando nisso, eu selecionei 5 obras aqui que tem uma leitura bastante fluida, principalmente as duas indicações que eu tenho aqui, que são dois one-shots, ou seja, dois mangás que são editados em um único volume. Eu pensei em colocá-los em uma ordem de tal forma que isso facilite a leitura e também vá desenvolvendo, fomentando o desejo de ler mangás que você eventualmente possa adquirir. Então, o primeiro mangá que eu tenho para indicar para vocês é um mangá bastante conhecido dentro da comunidade, que é Ela e o Seu Gato, é em um volume único, tá? Ele é bem fininho, bem leve, não tem tanto texto assim, então isso é ótimo para você se habituar com a forma de leitura oriental, né, que parte da direita para a esquerda. E do que se trata este mangá, né? Qual é a história, qual é o enredo que você encontra aqui? Bom, trata-se, como vocês podem ver pela capa, né, da história de uma garota e do seu gatinho, o Chobi. E o legal dessa obra é que ela é contada sobre o ponto de vista do Chobi, do gatinho. Então esta garota aqui, uma mulher na verdade, ela vive sozinha em um pequeno apartamento, né, no centro de uma cidade no Japão. E ela passa por diversos problemas, né, relacionados à sua vida, ao seu trabalho, à sua vida amorosa. E o gatinho muitas vezes não entende o que está se passando com a sua companheira de quarto, né? Companheira de apartamento, digamos assim. E o gatinho é apaixonado por essa garota. É uma obra, de certa forma, bastante filosófica, né? Você pode entender ela de duas formas, apenas com relação ao texto que você encontra ali, e a leitura será bastante fluida, você vai entender a história sem problema algum, mas durante a leitura você também pode parar e buscar uma interpretação para tudo aquilo que está acontecendo, né, aqueles problemas. Tenho certeza que você irá se identificar com algum deles. Por incrível que pareça, se você procurar na Biblioteca Brasileira de Mangás, ele está classificado como um seinen, ou seja, voltado para o público masculino adulto. Eu acho que se encaixa também nessa classificação, mas principalmente ele talvez, na minha opinião, fosse melhor classificado como para mulheres adultas, ou seja, um Chosei. E por fim, é uma obra também muito fácil de ser encontrada, né, e sempre com um belo desconto com relação ao preço de capa. A minha segunda dica também é um mangá de volume único, eu li recentemente, assim como Ela e o Seu Gato, também tem review aqui no canal, eu irei deixar os cards, ou os links, melhor dizendo, na descrição do vídeo. E é 1945, um mangá muito bacana, eu gostei bastante da leitura dele. O problema, repito aqui, é que ele é muito curtinho, tá? Você fica com aquele gostinho de quero mais. Ele é um mangá histórico, de certa forma, também envolve um romance, não no sentido de ter da narrativa, de se aprofundar com relação àquele assunto. O romance é de amor mesmo, né? E tem toda aquela ambientação da Segunda Guerra Mundial, mas não com um foco tanto nas batalhas que ocorreram, né? Mas sim dentro da sociedade alemã daquela época, né? Os conflitos que existiam entre os próprios alemães em razão de aceitar ou não a política estatal que era forçadamente imposta a eles. E como eu falei antes dos gêneros, ele também se trata de um drama, tá? Também tem drama aqui. Então já deixo isso avisado para que vocês, se optarem por fazer a leitura desse mangá, já irem se preparando. A terceira dica que eu tenho aqui de mangás é uma obra que ainda não foi finalizada, ela será finalizada em 5 volumes. O volume 5 está em pré-venda. Por que ela está aqui então? Os preços dos volumes aqui que você encontra na Amazon estão bem baratinhos, tá? Eu tenho um vídeo de primeiras impressões, eu não faço review de obra que eu não li completamente. E eu estou falando de Nekogahara, uma obra que envolve, né, talvez de certa forma, os gêneros de aventura, ação. Aventura nem tanto, mas com certeza ação no subgênero de artes marciais. Conta a história de um gato, né? Aqui dentro dessa história nós somos apresentados a uma sociedade de gatos, né? Durante o período feudal japonês, e eles agem de forma humanoide, digamos assim, copiando a sociedade dos humanos. E o nosso protagonista é um Ronin, ou seja, ele perdeu o senhor dele e carrega consigo um crime considerado imperdoável, né? Ele matou
um humano. Tem os pontos negativos, tem os pontos positivos. Do principal negativo que eu considero é a arte bastante carregada, bastante suja, no meu ponto de vista, tá? Mas a história vai evoluindo conforme os volumes passam e vão te prendendo cada vez mais a atenção. E eu acabei não comentando nos volumes anteriores, eu peço perdão. Tanto Ela e Seu Gato quanto a obra 1945 são publicados aqui no Brasil pela New Pop, e o Nekogahara é publicado pela JBC. A quarta dica de leitura, né, para você iniciar nesse mundo de mangás, é uma obra fenomenal, também tendo como plano de fundo a Segunda Guerra Mundial, mas agora a guerra lá no Pacífico, e eu estou falando do sensacional, o apaixonante Zero Eterno, também uma obra histórica, no sentido de gênero literário, claro. Conta com alguns elementos de drama e um spoiler, você já sabe que o protagonista da história morre, tá? Porque ele foi um kamikaze durante a Segunda Guerra Mundial e ele tem dois netos que descobrem que este é o avô verdadeiro deles só depois que a avó morre, porque isso era considerado um segredo de família, né? Eles até então acreditavam que o avô deles era uma outra pessoa. E o legal é que no começo da obra você tem uma visão pintada sobre o nosso protagonista, mas conforme os netos dele vão investigando a história, aquilo que de fato aconteceu, você se apega com aquele protagonista de tal forma que você se sente no lugar dele. Um piloto excepcional, muito apegado à vida, e por isso ele era considerado por alguns dos seus ex-companheiros como um covarde. Mas a intenção aqui não é dar spoilers, então eu vou parar por aqui. Eu só te garanto que, se você gosta de elementos que envolvam a Segunda Guerra Mundial como plano de fundo, eu te garanto que se você pegar esse mangá em um final de semana, você vai ler ele sem parar até terminá-lo. São 5 volumes bem simples, bem fáceis de ler, melhor dizendo, né? Com uma leitura muitíssimo fluida. Os traços são sensacionais, principalmente para quem gosta de aviação, né? Poder ver aqueles modelos antigos da Segunda Guerra Mundial quadrinizados é sensacional. E por incrível que pareça, eu ainda deixei o melhor pro final. E Zero Eterno, não, eu tô muito esquecido hoje. Zero Eterno também é publicado pela JBC. E talvez vocês tenham um pouquinho de dificuldades para encontrar o volume 1 deste mangá. Mas ele também está disponível com um pacote fechado, né? Como um pacote fechado na Amazon. O preço de capa dele está um pouquinho acima do normal, digamos assim, mas é uma obra que vale cada centavo. Se tiverem a oportunidade de comprar, não a percam. E como prometido, a melhor obra das que eu tenho aqui para quem quer iniciar a sua leitura é uma obra com 4 voluminhos, assim como o Zero Eterno, o volume 1 também tem uma dificuldade maior para ser encontrado, se eu não me engano é o volume 1, tá? E este aqui é uma obra da Panini, tá? O primeiro mangazinho da Panini que eu tenho aqui para indicar para vocês, que é Lady Snowblood. Este aqui é do gênero ação, subgênero artes marciais, com muita violência, ele é muito sanguinolento. Mas eu te digo uma coisa, se você gostou daqueles filmes antigos do Quentin Tarantino, Kill Bill, se prepara, porque é na mesma linha. Inclusive o Quentin Tarantino já disse em entrevistas que ele teve uma certa inspiração em Lady Snowblood. Então basicamente é uma história de vingança, né? Ela tem um passado bem triste com relação à família dela, e a própria mãe instituiu que ela foi criada, né? Ela foi concebida como um plano de vingança. Então ela é a Uma Thurman japonesa, tá? Pode ter certeza que em alguns momentos ela toma umas atitudes que podem gerar uma revolta em vocês, assim como gerou em mim, mas nós não podemos esquecer que ela só existe para completar a vingança desejada pela mãe dela. E como dito anteriormente, todas essas obras têm aqui no canal uma review, exceto Nekogahara, que tem um vídeo de primeiras impressões. Então, se você me acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais.